Olá, tudo bom? Eu me chamo Agatha Caroline. Já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o meu problema, que é mastite granulomatosa. E como eu prometi, eu tô voltando aqui para falar um pouco mais sobre a minha situação, a minha doença. Como eu falei no vídeo anterior, de uma forma bem resumida, eu vou falar aqui. Eu passei por vários procedimentos, vários tratamentos. Em março eu tive alta de um tratamento que eu estava fazendo com amicacina e claritomicina. Só que quando foi recente agora, retornou novamente um nódulo no meu seio. E dia 9/8 eu tive um retorno ao médico. Eu fui com um novo médico no hospital onde eu me consulto, que é no Instituto de Medicina Tropical aqui de Manaus, e fui atendida por um mastologista. Anterior a isso, eu sempre fui atendida por infectologista. E agora eu fui atendida pelo mastologista, doutor muito bom, muito maravilhoso mesmo, que é o doutor Vinícius Monteiro. Ele, enfim, né, quis saber um pouco mais sobre o meu caso, passou bastante tempo comigo, analisando, fazendo exames, né? E ele realmente detectou que o caroço no meu seio, ele retornou. Ele passou vários exames, inclusive o exame de tuberculose, né? Aqueles onde eles aplicam um, eu não sei explicar, eles aplicam um líquido aqui no braço, né? E aí, depois de 4 ou 5 dias, você retorna lá no hospital novamente para verificar. Eles fazem uma leitura desse líquido que eles colocam no braço, eles fazem uma leitura se realmente você tem o vírus da tuberculose mamária ou não, né? Então ele é um exame bem profundo mesmo, para eles fazerem essa leitura. Eu já fiz uma vez há um tempo atrás, não deu nada, mas aí o doutor Vinícius, por precaução, ele pediu que eu refizesse novamente esse exame, né? Ele também me pediu uma tomografia, não, como é que é o nome? Ele me pediu uma tomografia, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. E aí eu vou fazer, eu nunca fiz anteriormente, né? Agora é a primeira vez que eu vou fazer também, para, né, um exame mais detalhado. Ele pediu uma ultrassonografia e pediu vários exames de sangue também. Desse final de mês de agosto, né, e mês de setembro todo, eu vou ter aí para estar preparando esses exames, né, fazendo esses exames, porque na segunda semana de outubro eu vou retornar com ele novamente, tá? E aí eu vou ver, né, o que realmente ele vai me falar, qual é o procedimento que eu vou ter que tomar, se eu vou ter que tomar algum outro medicamento, porque assim, no vídeo anterior que eu fiz, eu falei que apareceu um caroço, ele tava inchado, tava dolorido, mas agora diminuiu mais o caroço, ele não está mais dolorido. De vez em quando eu sinto, quando eu vou varrer uma casa, carregar meu filho, eu sinto uma leve dorzinha, mas assim, nada comparado ao que eu tava sentindo anteriormente, tá? E aí ele realmente diminuiu um pouco mais, e aí vamos ver o que se a doença voltou, se foi só alguma alteração de hormônio, né? Porque isso pode acontecer também. E aí eu vou verificar em outubro, na segunda semana, o que realmente qual é o diagnóstico dele, né? Quais são os procedimentos que eu vou ter que tomar. Dia 9, nessa consulta que eu fui, eu comentei com ele também que eu tava querendo, né, engravidar novamente. Eu tenho só um filho, eu queria ter um outro bebê. E ele falou que era para eu, infelizmente, suspender por enquanto aí essa, né, eu não posso ficar grávida porque dependendo dos resultados dos exames que eu vou fazer, eu vou ter que ver se eu não sei quais são os remédios que eu vou ter que tomar e aí pode prejudicar a gravidez, né, por causa do bebê e tudo mais. Então, a priori essa ideia, né, ela tá suspensa, infelizmente, né. E falando um pouco da consulta, o legal, assim, entre aspas, né, que quando você vai toda vez que eu vou nessas consultas, eu converso com bastante mulheres que fazem o mesmo tratamento aqui em Manaus. Aqui em Manaus, meu primeiro médico, ele também era uma pessoa maravilhosa, o Dr. Vitor Moreira, aqui também, que trabalha lá no Instituto de Medicina Tropical. Ele chegou a comentar que essa doença aqui em Manaus, ela tem aumentado grandemente, principalmente por causa da tuberculose mamária, né?
Então era algo totalmente novo pra mim, eu não sabia que existia tuberculose mamária e enfim, né? Ele disse que vem aumentando muito aqui em Manaus, então sempre, toda consulta que eu vou, sempre eu encontro pessoas, outras mulheres que estão passando pela mesma situação, estão fazendo procedimentos, estão tomando remédios, e aí é bem legal que a gente troca ideia, a gente conta a experiência. E aí eu conheci duas senhoras essa última consulta, que elas também estão batalhando aí há anos também, uma há 5 anos, outra há 3 anos também, mesmo tempo que eu. E aí a gente conversou bastante, elas me falaram sobre estresse, né, que eles falam que isso também pode ser, né, que tenha Se você estiver muito estressada, a doença ela pode aflorar, e eu fiquei pensando, analisando, e de uns tempos para cá eu fiquei um pouco estressada, né, em relação a várias coisas, principalmente a situação de trabalho. E aí pode ser que por causa disso tenha voltado a doença também, né? E também sobre alimentação, sobre coisas que você pode evitar, né? De comer, de tomar, como eu falei também no vídeo anterior, eu não me limito, eu como, não exageradamente, não todos os dias, mas uma vez por acaso, né? Então eu como algumas coisas assim, mas eu vou começar a evitar também, porque, né, nossa saúde em primeiro lugar. E elas falaram também sobre algumas coisas que ela toma, remédios caseiros, chás caseiros, né? Aqui em Manaus ele é muito conhecido, principalmente para as pessoas que são antigas. Um chá que eu acho que o nome várias misturas de várias ervas, folhas que chamam de garrafada. E uma delas me falou que toma e que vem ajudando bastante ela, porque dependendo do tipo de remédio, né, caseiro, desse chá caseiro, ele vai limpando o teu organismo e tudo mais, e isso ajuda com certeza, né, ao teu organismo funcionar um pouco mais, tirar as gorduras do sangue, do corpo, e aí, com certeza isso ajuda nesse sentido, né. Eu fiquei até interessada, porque eu realmente nunca tomei, mas eu vou procurar me informar, principalmente com a minha avó, porque ela já tomou, ela já me falou também, já falou anteriormente que era pra eu tomar essas garrafadas, eu vou procurar aqui em Manaus. Se alguém de Manaus estiver me ouvindo, uma super dica que eu dou é sobre o Dr. Vinícius Monteiro. Ele é um doutor muito bom mesmo, e eu tô assim bem confiante, sabe, que ele vai me ajudar, e vamos ver o que que vai acontecer, né, em outubro. Eu espero que os resultados aí, o diagnóstico ele seja positivo, né. Mas até então eu vou mostrando, enquanto eu for fazendo esses vídeos, se me autorizarem também, eu vou tentar filmar lá no hospital, eu fazendo os exames. Se não me autorizarem, como é um hospital, né, público, e é um hospital aqui em Manaus que vai muitas pessoas, então eu não sei se eles vão me autorizar, mas eu vou pedir. Se sim, eu vou filmar fazendo alguns exames específicos, como a tomografia e a tuberculose mamária, o procedimento, tá bom? E aí eu vou postando aqui pra vocês. Eu vou passar um pouco de tempo sem postar, porque eu quero postar somente depois desses exames que eu vou tentar filmar. Eu quero postar só o resultado já, o dia que eu for no médico. Eu vou fazer o possível para um dia depois eu já postar aqui o que foi conversado, quais são os procedimentos que eu vou ter que fazer, né, daí em diante, para vocês saberem também. Algumas pessoas, elas também chegaram a comentar. Teve uma pessoa que eu conheci no hospital, que não sei se foi o caso de alguém que tá me vendo, né, vendo esse vídeo. Ela era uma pessoa saudável, né, tinha uma filha, a filha já tinha 5 anos, já tem 5 anos, e aí quando foi ano passado, ela sofreu um acidente de carro, um rapaz que estava bêbado, bateu muito feio no carro dela, o carro dela capotou várias vezes, e foi bem feio o acidente. E nesse capotamento, né, ela bateu bastante essa parte do peito dela. E ela passou 3 meses, 4 meses, se eu não me engano, no hospital internada. Ela perdeu alguns dedos da mão.
E depois disso, ela foi liberada e começou a fazer tratamento, né? Fisioterapia, essas coisas. Só que aí depois de 2 meses que ela foi liberada do hospital, ela começou a sentir fortes dores no seio. E aí foi quando ela foi fazer vários exames e descobriram um caroço. A priori, o diagnóstico que deram para ela era que ela tinha câncer de mama. E aí ela começou a fazer, inclusive, até quimioterapia. E aí depois não diminuía, não melhorava, enfim. E aí ela foi fazer outros exames e aí foi diagnosticado que ela tinha mastite granulomatosa. E aí ela começou a fazer o procedimento, o tratamento, o mesmo tratamento que eu fazia anteriormente, né? E nesse caso, o que os médicos acham, no caso dela, é que ela teve, né, a doença apareceu, né, no corpo dela devido ao baque, ao grande baque no peito, né, que ela teve no acidente de carro. E aí eu fiquei pensando, quando eu fui na consulta agora, porque o doutor Vinícius, ele me perguntou se eu tinha tido algum baque, se tinha acontecido alguma coisa comigo nessa parte antes de a doença aparecer. E eu falei que não. Só que aí depois eu fiquei pensando quando eu cheguei em casa, e eu lembrei que quando eu tava na maternidade, que eu tive meu filho, eu fiquei, né, os dias na maternidade porque eu tive cesariano, eu lembrei que eu não tava dando, eu não tinha leite, não conseguia gerar leite, foi assim uma luta, foi um estresse muito grande. Eu entrei quase em depressão por causa disso, porque primeiro que as enfermeiras elas queriam que fosse gerar, que saísse leite, né? E o meu sonho também foi amamentar meu filho, me preparei toda para isso. Mas não vinha leite, não dava, não saía leite, não sei te dizer, não sei dizer para vocês por quê. E tinha uma enfermeira lá, acho que era enfermeira-chefe, eu não sei, eu não lembro muito bem, que ela falava, não, tem que, né, tem que sair leite, ela tem que dar leite. A priori, meu bebê tava tomando leite, né, no copinho, né, que eles dão no hospital. E ela insistiu muito e todos os dias ia uma enfermeira de manhã e à noite, de manhã e final da tarde, de manhã e final da tarde. E elas faziam uma manobra no meu peito, principalmente nesse, que era horrível, assim. Elas apertavam, elas giravam, elas machucavam muito meu seio pra tentar sair o leite. Eu chorava de dor, eu não aguentava de dor. E aí não sei se foi por causa disso que também aconteceu, que gerou esse caroço, né? Que foi um baque forte, porque machucaram bastante mesmo. Aí depois teve um dia que a enfermeira falou que essa enfermeira-chefe que não era mais para darem leite pro meu filho, que ele só ia tomar leite se fosse do meu peito. Aí que eu me desesperei mesmo. E depois era eu mesmo que já estava amassando o meu seio para ver se, né, fazendo massagem, para ver se saía alguma coisa. Findou que saiu, mas saiu desse lado do esquerdo. Então, mas o do lado direito não saiu. E depois que eu vou sair do hospital, que eu tive alta, ele continuou com dificuldade, não saía. Eu comprei aquela bombinha, né, e tentava estimular, mas não ia de jeito nenhum. E meu filho já não pegava mais nesse peito. Mesmo eu tentando, fazia de tudo, não pegou nesse peito de jeito nenhum. Ele pegava só mais desse peito aqui. Saía depois, eu tive que tomar um remédio. Ele gerou um pouquinho de leite, mas era pouca coisa. Saía mais desse lado aqui não saía. Então, não sei se também se foi por causa disso, né? Tem sempre uma interrogação no final quando se trata dessa doença. Porque eu já conheci uma pessoa também, uma senhora no hospital, que ela nunca teve filho. Ela não teve filho, não tinha filho. E ela tava com a doença. Ela já era uma senhora, não sei, de uns 50 anos. E ela fazia o tratamento, o mesmo tratamento que eu. E ela falava, eu fico me perguntando por quê? Porque eu nem tive filho. Normalmente as mulheres, com todas as mulheres que eu conversei, já tiveram filho, já têm filhos, ou acabaram de ter filhos recente, e aí estão passando por esse problema. Eu nunca tive filho e apareceu em mim também. Então, realmente é uma incógnita essa doença, né? A gente tem aí que ver o porquê disso, né? O porquê disso aparecer e porquê de
ser tão difícil de desaparecer, de ser uma coisa assim que parece que enraiga mesmo, né? Cria raízes ali no teu corpo. Uma vez eu perguntei do meu primeiro médico sobre a questão de tirar o seio, por precaução, por curiosidade, na verdade, né? Porque hoje eu tinha ouvido falar algumas coisas na internet, e ele falou que não tinha muito jeito, porque os casos que tiveram de pessoas que tiraram o seio, a doença voltou depois de novo, mesmo a pessoa sem o seio, né? Então, realmente eu não sei. Aí a gente só tem que confiar em Deus primeiramente e confiar, né, nesses procedimentos, nesses procedimentos que eles fazem, né, desses medicamentos que eles pedem pra gente tomar. Já tomei, como eu falei, já tomei corticoide. Muitas mulheres que eu converso, eu uma vez me inscrevi num blog que tinha falando sobre mastite e algumas pessoas entraram em contato comigo e de outros estados, e a gente conversando, elas sempre estavam nesse processo do medicamento de corticoide, mas para mim não teve efeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Criou assim uma situação horrível, enfim, que até hoje eu sofro. Parece que a minha pele ficou oleosa, meu rosto com muita acne, e eu fiquei inchada, e até hoje eu ainda não consegui mais desinchar. Mas enfim, né? O corticoide, ainda mais a dosagem que a pessoa toma, ela é muito forte, então realmente ele não serviu pra mim. Foi por isso que eu fiz esse outro procedimento que realmente surgiu efeito. Quando eu comecei a fazer esse procedimento, o caroço no meu seio, você tocava, você já sentia de tão grande que ele era. Era muito grande, assim, duro, era horrível. E hoje em dia, depois que eu comecei a fazer esse processo, esse procedimento, ele foi sumindo e eu tinha até medo. Na verdade, eu tenho até hoje um pouco de tabu de tocar no meu seio. Apesar de eu fazer isso toda semana, mas eu faço com medo. E aí, quando eu comecei a tocar, que eu comecei a sentir que ele tava diminuindo, foi assim um alívio muito grande pra mim. Hoje não tem mais esse caroço, mas em compensação apareceu um bem pequenininho aqui, que já tava grande, e agora ele diminuiu bastante, né? Então, gente, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo aqui da mastite granulomatosa. Eu vou fazer o possível para filmar para vocês esses exames que eu vou fazer, principalmente esse de tuberculose e o da tomografia. Filmar um pouco na frente do hospital também para vocês conhecerem o hospital que eu vou aqui em Manaus. E aí, qualquer coisa, se tiver alguma novidade, se acontecer alguma outra coisa, se Deus quiser não vai acontecer, eu filmo aqui pra vocês, mas aí eu vou retornar mesmo com outro vídeo falando um pouco mais, somente em outubro, porque é quando eu vou retornar ao médico, tá? Mas se vocês quiserem mandar mensagem, comentar como é que vocês estão, qual é o processo que vocês estão fazendo. Muitas pessoas eu já recebi mensagem de pessoas que descobriram agora, recente, né? Que essa doença, que fico assustada. Na época que eu descobri, eu fiquei muito assustada. Eu pensei que era câncer no início e eu chorava bastante porque eu tinha acabado de ter um bebê. Não que eu não me preocupe hoje, eu continuo me preocupando, tanto é que eu tô aí buscando ajuda, né? Fazendo todos esses procedimentos médicos e pra buscar a cura, né? Então eu sei que muitas mulheres ficam assustadas com isso, mas saibam que a gente vai passar por isso, eu tenho muita fé e que eu desejo muita saúde para todas nós, tá bom? Beijinhos e aí a gente vai se falando, tá?